Então, reencarnação é o tema que a gente vai falar hoje. E é um tema um pouco complicado no sentido de querer passar os fundamentos básicos para aqueles que estão tendo contato agora com o Espiritismo e com essa noção de reencarnação. E é desafiador no ponto em que vou tentar trazer coisas novas para aqueles que já têm um entendimento sobre a reencarnação também. Então, para tentar agradar aqueles que já têm conhecimento e aqueles que estão tendo contato agora. Vamos começar a falar sobre reencarnação, então. No livro Nosso Lar, André Luiz fala uma frase, na verdade é um parágrafo em que ele fala coisas muito profundas. Ele começa dizendo assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Ele coloca em perspectiva muitas coisas. Essa vida é pouquíssima coisa perto da eternidade que nós temos adiante. E nós contemplamos essa eternidade através da reencarnação. Nós somos um espírito só, com múltiplas existências. Como se fosse um ator que tem vários papéis. Ele é chamado para um papel de caçador, ele vai ao caçador. Depois outro papel em que ele vai ser professor, aí ele vai a professor. Mas ele assume esses papéis diferentes, mas ele continua sendo uma pessoa só, que é o ator. Assim somos nós. Na nossa vida eterna que temos, a cada existência nós passaremos por papéis diferentes, justamente para experimentar essa diversidade de experiências que nós temos que passar. Então, em uma encarnação eu sou mãe, em outra encarnação eu sou pai, em uma encarnação eu posso ser religiosa. Isso vai depender do nosso aprendizado, daquilo que a gente vai amealhando durante essas encarnações. Cada encarnação vem para que a gente possa extrair algo melhor. Se, por exemplo, eu preciso aprender a ouvir, eu posso vir nessa encarnação como uma pessoa que vai colocar tudo isso à prova, né? Eu posso vir também como mudo, por exemplo, e aí eu vou aprender a ouvir. Esse é o nível mais drástico que tem, né? Mas outras ocasiões, se eu sou uma pessoa que preciso aprender a ensinar melhor o meu conhecimento, eu posso vir como professor. Se eu sou uma pessoa que precisa reacender a chama de amor que existe dentro de mim, provavelmente eu vou vir como mãe, porque a mãe é aquela experiência do amor mais forte que nós passamos, né? E tudo isso acaba sendo um aprendizado. E na última frase do André Luiz que eu li, ele diz que a morte é um sopro renovador. É interessante isso, porque nessa nossa visão restrita de ver só essa vida, a gente acha que a morte é o fim. E ele vem dizer que é justamente o contrário, é aquilo que vai nos libertar. É um sopro renovador. É aquilo que vai fazer com que nós nos recuperemos dessa vida que levamos aqui na Terra. Na pergunta 339 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante àquela que experimenta ao desencarnar? E os espíritos respondem: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Então, olha só essa outra perspectiva que os espíritos vêm trazer para nós. E é realmente isso. Porque quando nós encarnamos na Terra, nós vamos colocar à prova tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual e tentar realizar tudo aquilo com que nós nos comprometemos. E na teoria é uma coisa, na prática é outra. A gente sabe toda a teoria muitas das vezes, mas acaba ignorando que nessa existência vão ter várias provações e que eu posso ser suscetível de erro também. Então acaba sendo um sofrimento maior, né? Porque nós estamos voltando para essa escravidão da matéria, em que nós vamos ser suscetíveis a esses vícios e seduções que a matéria traz. Então causa essa apreensão. E quando nós
desencarnamos, nós saímos dessa escravidão e retornamos para a nossa real vida, que é a vida espiritual também. Então, é necessário que a gente passe por tudo isso sem esquecer que há uma vida espiritual após essa vida. Não quer dizer que a gente vai apressar o nosso desencarne, porque se Deus nos deu o tempo certinho para que nós possamos realizar tudo aquilo que nos comprometemos. Então, se a gente buscar por ignorância, às vezes, tentar tirar a nossa vida porque achamos que o paraíso vai estar do outro lado, na verdade a gente vai encontrar mais sofrimento. Então, a beleza da vida é vivê-la até o fim, passar por todas as dificuldades, ganhar desses desafios, e assim a gente amadurece e avança como o ser individual que o nosso espírito é, através dessas várias encarnações que nós temos, dessas várias experiências que nós temos aqui nesse plano. E vamos explicar aqui como que acontece a reencarnação, né? Primeiramente, ela acontece com a morte, com o desencarne. A pessoa já viveu sua vida inteira o tempo que ela tinha para viver e acaba um momento em que acaba o fluido vital, em que ela já cumpriu a sua missão, já foi o tempo que ela tinha. Então, temos essa morte. Na verdade, é o redespertar para a vida real. E o espírito, depois da morte, dependendo de como ele viveu a sua vida, ele vai passar um tempo na erraticidade. Erraticidade não quer dizer que o espírito vai ficar andando pela casa, assombrando os outros. Muitas das vezes isso acaba ocorrendo quando o espírito ainda está muito ligado à matéria. Mas erraticidade, nesse sentido, é de que ele não vai estar nem num mundo superior e nem encarnado aqui na Terra. O que vai acontecer é que ele vai estar num meio termo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com André Luiz em Nosso Lar. Esse momento entre uma encarnação e outra, tendo que Nosso Lar é uma colônia em que os espíritos após a morte vão, para se recuperar, programar a sua próxima encarnação, né? Então, os espíritos eles vão de acordo com a vibração em que eles estão. Se o espírito está vibrando muito em relação à matéria, ele vai ainda ficar muito preso à matéria. Ele pode ser muitas vezes essas assombrações que a gente ouve falar, né? O espírito ele está nessa monoideia de que ele precisa ficar na casa dele, que ninguém mais pode entrar, e aí a vibração dele ainda está aqui. Mas quando o espírito aceita que o momento dele chegou e que ele já está na outra vida, e se ele tem essa boa vibração, então provavelmente ele vai para uma colônia de descanso, de aprendizado, para planejar a sua própria encarnação. E é interessante, no livro 50 anos depois, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, no final, todos os personagens, eles se encontram nessa erraticidade, eles narram um pouco esse momento entre encarnações em que os inimigos se encontram já, que os problemas que eles tinham, eles já conseguiram melhorar no plano espiritual e se programam para que no plano material eles possam realmente fortalecer esses laços que antes eram de animosidade e agora já são de tolerância e que podem, através da carne, se tornar laços de amor também. Então isso é muito interessante. Então, nesse momento, entre uma encarnação e outra, nós vamos planejar a nossa reencarnação, a nossa próxima vida, né? E dependendo do merecimento, o espírito pode opinar ou não no gênero de provas que ele vai ter, né? Como espiar as faltas que ele teve no passado e como ele melhorar todas as tendências que ele quer ter de bem, de virtudes. Mas em situações de intensa rebeldia, intensa perturbação, existem espíritos tutelares que vêm e guiam esse espírito rebelde para uma encarnação que é exatamente aquilo que ele precisa. Ele não vai opinar porque ele ainda não tem o discernimento necessário para opinar. Então é melhor que os espíritos que são encarregados disso possam fazer o planejamento da sua encarnação.
E aqui no livro 50 anos depois, quando os espíritos, todos os personagens já estão no plano espiritual, é informado para eles por um espírito superior em que eles têm que começar esse planejamento, porque está chegando a hora de reencarnarem. E ele diz assim: agora, irmãos bem-amados, encontrareis aqui os adversários de ontem para a conciliação e para os trabalhos futuros. Escolhestes, delineastes o mapa de vossas provas, porquanto já possuís a noção e responsabilidade e a precisa educação psíquica para corroborar nesse esforço de vossos guias. Nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares em que eles acompanham a trajetória na trama dos destinos humanos. Ou seja, uma parte já tinha esse discernimento, já tinha toda a capacidade de planejar a melhor encarnação para ter nessa próxima vida. Enquanto isso, outros ainda estavam em tanto sofrimento que não podiam nem opinar no gênero de provas. E aqui ele fala, ele incumbe a esses que já planejaram e tem um pouco de esclarecimento, que eles sirvam de apoio para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, né? Então aqui um auxiliando o outro, independentemente do nível em que se encontra. Então, depois do planejamento, é o início do processo de reencarnação. E, de acordo com o Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui que eu marquei. De acordo com o Livro dos Espíritos, na pergunta 344, os espíritos perguntam para Allan Kardec, quer dizer, Allan Kardec pergunta para os espíritos em que momento a alma se une ao corpo. E eles dizem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. E aqui a gente complementa essa informação com as informações que André Luiz traz para nós nos seus livros. Ele diz que a reencarnação ela se completa aos 7 anos de idade. É quando o espírito já se desligou completamente do plano espiritual e está vivendo aqui na matéria. Contudo, esse processo vai, em alguns casos, até a puberdade, para completar. E é interessante, uma palestrante espírita que se chama Nete Guimarães, ela tem umas frases que falam sobre esses estados, os estágios da criança quando está em processo de reencarnação, né? Porque começa apenas com a concepção, mas é todo um processo para esse processo de reencarnação se completar. Então, por exemplo, na idade entre 2 anos e 4, se eu não me engano, a criança ela ainda está mais para lá, para o plano espiritual, do que para cá. Então é um momento em que muitas pessoas falam assim: nossa, mas o meu filho é muito inteligente, ele tem um vocabulário, ele tem modos que eu não sei de onde que ele tirou. Isso é porque é o espírito de um adulto, né, que está relembrando de alguma forma a sua vida anterior e que ainda não a criança ainda não conseguiu identificar o que é aqui e o que é lá, o que é a vida passada e o que é essa vida, né? Então, porque ele ainda está muito conectado com o plano espiritual. E com o passar dos anos, esse processo vai se consolidar e a gente já não vai lembrar de mais nada da nossa última encarnação. Inclusive, ela deu um exemplo de um filho dela em que ele chegou para ela e falou assim: mãe, eu não gosto de comer aqui na sua casa. Tinha 2 anos a criança. Aí ela: por que você não gosta de comer aqui? Porque você não sabe colocar a mesa, mãe. Tem que ter 3 talheres, tem que ter 2 copos. Ela: mas pra que tudo isso? Ah, os 3 talheres é porque cada refeição tem um, o copo precisa um de vinho, um de água. E aí ela ficou meio sem entender o que estava acontecendo. Depois ela parou e pensou assim: ah, é porque ela é espírita, né? O processo de reencarnação ainda não se completou, então ele está tendo reminiscências da sua vida anterior que estão se manifestando agora. E com o tempo ela disse que passou e ele já não lembrava de mais nada, já era uma criança normal como qualquer outra criança, né? Então a reencarnação ela se completa aos 7 anos, mas esse processo pode se estender até a puberdade. Isso está no livro Missionários da Luz, para quem quiser fazer uma pesquisa depois.
E após esse tempo, nós temos o esquecimento do passado. Muitas pessoas perguntam, mas se eu planejei tudo para que eu não fale, se eu já tenho todo o conhecimento, por que eu vou esquecer? Qual o sentido de eu esquecer? Não vai ficar mais difícil para eu lembrar o que eu tenho que fazer? A gente acaba pensando muito pelo lado prático, né? Realmente ficaria. Mas será que a gente conseguiria conviver com a culpa de todo o nosso passado tenebroso? Que a gente fez muitas iniquidades, porque a gente pensa que é sempre a vítima, né? Que sempre fizeram mal pra gente. A gente nunca pensa que nós, em algum momento, podemos ter feito mal para outra pessoa também. A gente pode ter matado, a gente pode ter induzido ao aborto, ao suicídio, a gente pode ter roubado. Se a gente está aqui nesse momento é porque boa gente a gente não foi no passado. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer, né? Então é melhor que a gente não lembre para não ficar se culpando. Muitas vezes a gente reencarna junto com inimigos para realmente fortalecer os laços, espiar esse passado em que a gente fez mal pro outro. Então, se a gente lembrasse, ia ser muito prejudicial. Imagina a culpa. Eu sempre falo esse exemplo. Se eu soubesse que eu fiz mal para minha mãe de agora, em uma encarnação passada, eu não ia me perdoar, né? Eu ia ficar, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha mãe? Eu ia ficar nessa monoideia de culpa. Isso não ajuda ninguém, né? E também tem o outro lado. Imagina aquelas pessoas que não perdoaram. Isso, por exemplo, imagina que eu sei que a minha mãe fez mal pra mim e aí eu fico de mal pra ela em uma encarnação passada. Eu não gosto de você, mãe, porque em uma encarnação passada você tirou todos os meus bens. Não faz muito sentido, né? Então esse é o esquecimento. É útil pra nós, para as nossas tendências. A gente acha que já tem maturidade para tudo isso, mas nós realmente não temos. Então, para que nós possamos ter o livre-arbítrio pleno e possamos restaurar as nossas relações, nós precisamos sim desse esquecimento do passado, né? Porque, como eu falei antes, boa coisa a gente não era. É melhor a gente nem procurar saber. Então, qual seria esse objetivo da encarnação? Para uns, de acordo com o Livro dos Espíritos, na pergunta 132, para uns é expiação, para outros é missão, mas a finalidade maior é alcançar a perfeição. Então não importa o que a gente veio fazer aqui, a gente não precisa saber, não precisa estar escrito toda vez no nosso espelho quando a gente olha o que a gente tem que fazer. Porque no nosso íntimo a gente sabe que é rumo ao bem, rumo à nossa melhora, e nós sabemos muito bem o que fazer para nos melhorarmos. Cabe a nós aceitar essa tarefa de nos comprometermos com esses ideais e segui-los adiante. A nossa essência é uma essência do bem, né? Então, se a gente buscar ouvi-la, a gente consegue seguir nesse caminho, mesmo que não esteja expressamente escrito para nós o que devemos fazer. Basta que nós olhemos, analisemos as nossas boas tendências e más tendências. Assim a gente tem uma noção do que fomos no passado. Se eu tenho uma tendência de não perdoar, uma tendência de me achar superior, pode ser que isso já é o suficiente para eu saber o que eu tenho que fazer aqui. Que é deixar de lado esse egoísmo, esse orgulho, perdoar e ver que eu não sou melhor que ninguém. Então, são essas pistas que, na verdade, é Deus falando para nós, olha, filho, faça isso. É a partir das provas em que a gente consegue identificar, né? E de um olhar sincero para as nossas qualidades e os nossos defeitos também. Sim, nós passamos por essas sucessivas encarnações e sem esquecer que pela providência divina nós não estaremos sozinhos. Então, tem espíritos que são do bem, que querem o nosso adiantamento e que vão sempre nos intuir. Basta que nós busquemos estabelecer essa sintonia com eles. A mesma sintonia que vai nos levar, quando desencarnarmos, para um plano bom ou para um plano ruim, é essa sintonia que nós vamos estabelecer para escolher as nossas companhias espirituais. Vão ser companhias boas ou companhias ruins. Então, cabe a nós essa responsabilidade de buscar sempre essa boa sintonia. Outro ponto que é importante também, para ressaltar, é que muitas vezes nós, espíritas ou aqueles que têm uma aceitação sobre a reencarnação,
buscamos colocar em vidas passadas justificativas para as nossas ações atualmente, ou então para as ações dos outros em relação a nós. Eu posso falar assim, mas eu sou assim porque numa vida passada eu fui isso, fui aquilo, eu devo ter sido isso, eu devo ter sido aquilo. E esquecemos que às vezes essa razão está aqui, pela maneira em que eu busco entender o mundo de uma maneira mesquinha, muitas das vezes, não tenho esse senso crítico, coloco culpa numa Nayara do passado, que eu não conheci, e assumo esses riscos, né? Isso é muita infantilidade nossa. Mais um motivo pelo qual nós não conhecemos o nosso passado encarnados aqui. Outro ponto é de justificar a maneira dos outros, que os outros agem em relação a nós. E Divaldo Franco, ele conta uma história muito interessante. Eu não me lembro agora, porque eu sempre me confundo entre esses dois livros, se foi em Vivências do Amor em Família ou se foi no livro Sexo e Consciência, mas eu acho que foi no Sexo e Consciência, em que ele contou a história de uma mulher que foi conversar com ele depois de uma palestra que ele deu sobre reencarnação. E ela chegou e falou assim: Divaldo, tá tudo explicado na minha vida agora. A minha filha tem 3 anos, ela é uma inimiga minha do passado. Porque não tem jeito, Divaldo. Ela não me abraça, ela não demonstra nenhum carinho pra mim. Ela não me chama de mãe, ela me chama de aquela mulher. Então ela só pode ser um inimigo do passado. Você pode me auxiliar em como lidar com isso? Aí ele ficou muito sensibilizado com a história e perguntou à mentora, Joana de Ângeles, como esclarecer esse problema. E ela falou assim: olha, esse problema não é de encarnação passada não teve nenhum problema nas últimas encarnações. E ele falou isso pra ela. Ele falou assim: pense um pouco e tente ver como foi todo esse momento da gestação, do nascimento, e talvez o seu problema se resolva. Passou um tempo, ela foi para mais uma palestra dele e falou assim: Divaldo, eu falei com o meu marido, falei com os meus sogros, com a minha mãe, não teve nenhum problema durante a gestação. Nós tivemos era uma filha muito esperada, muito amada. E aí ele virou para Joana de Ângeles e mentalizou com ela, e ela falou assim: tente aprofundar mais sobre isso. Aí ele virou e falou assim pra ela: como foi no momento da gestação? Aí ela falou: foi muito feliz, a gente tinha muita expectativa, era uma filha muito esperada, era um bebê que sempre foi muito amado desde a barriga. Então vamos mais adiante. Como foi o parto? Foi um parto normal, um parto sem dor, o bebê nasceu muito saudável. E depois o médico colocou o bebê perto de mim e falou: é uma menina. E aí a mãe falou assim: e eu disse: que pena. Então foi nesse momento em que o espírito teve quebrou a afinidade com você, ficou muito chateado. Mas é porque na gestação inteira eu esperava um menino, então quando veio uma menina, aí eu fiquei muito chateada, fiquei triste, fiquei desapontada. Aí falou assim: você não tem que explicar isso pra mim, você tem que explicar isso pra sua filha, porque quando você falou que pena, nessa encarnação, quando ela estava encarnada e quando você estava encarnada, ela pensou: se você não me quer, então eu também não te quero. Então eu não vou te amar. E é por isso que ela age assim com você. E ela perguntou: o que eu posso fazer então? Converse com ela. Converse com ela enquanto ela estiver dormindo. Porque quando ela está acordada, ela é uma criança que não sabe o que está acontecendo, é apenas um reflexo daquilo que o espírito já mentalizou. Converse com ela dormindo, cada dia, cada noite em que ela estiver dormindo, e com o tempo isso vai se amenizar. Diga para ela o quanto você ama, o quanto ela foi esperada, se explique para o espírito, que o espírito vai estar lá, ouvindo. E ela fez isso. Depois de muito tempo, acho que depois de 1 ano mais ou menos, ela foi em uma nova palestra com o Divaldo e contou assim: Divaldo, isso realmente funciona. A minha filha agora é muito carinhosa comigo. Ela vem, me abraça. Ela chegou comigo um dia e perguntou assim: mamãe, eu sonhei com você. Você dizia que me amava. É verdade?
Ela falou, é verdade, minha filha, eu te amo muito. Ou seja, a partir dessa conversa, esse problema que se ocasionou nessa encarnação, pode ser resolvido nessa encarnação também. E a gente vê que não tinha nenhum cunho espiritual de vidas passadas, era nessa vida. Então, muitas das nossas atitudes nessa encarnação são consequências dos nossos atos nessa própria vida, não em uma vida passada. Então, é pra gente buscar refletir, não buscar nos eximirmos dessa responsabilidade, que às vezes coisas mínimas têm um efeito muito maior do que a gente imagina. Então, que estejamos sempre vigilantes também, buscando esse nosso aperfeiçoamento e lembrando que o amor, ele resolve tudo, né? Que nós nunca meçamos esforços para demonstrar o nosso amor para aqueles que nós tivemos a sorte de reencarnar juntos. Seja filhos, seja pais, seja mãe, seja os nossos amigos, que a gente nunca meça esforços para demonstrar o quanto eles são queridos na nossa vida e o quanto eles são importantes também, porque nós nos ajudamos uns aos outros, ajudamos cada um no seu processo, né? E sem esquecer dessa bondade que Jesus tem, porque nós vamos passar sim por momentos de inimizades em que vamos encontrar inimigos do passado, mas também vamos passar por bons momentos em que vamos reencontrar amizades muito queridas, laços de amor que vêm de encarnações e encarnações, né? E mesmo que a gente não se lembre, o sentimento é muito mais forte que a memória. O amor é muito mais forte do que a nossa memória e o ódio também. Então daí vem aquele amor à primeira vista e o não fui com a cara, nem conheço, já não quero papo. Então que a gente busque estar atento a esses sinais em que nós mesmos mandamos para nós, né? Às vezes é um reflexo do nosso espírito que, se nós soubermos ler, nós conseguimos identificar onde temos que melhorar. Então, se eu pensei, eu não vou com a cara daquela pessoa, não quero saber de nada com ela, que a gente pare e pense, eu não vou com a cara daquela pessoa, mas eu posso pelo menos não odiá-la, eu posso tolerá-la. Depois que você tolera, você fala, podemos ser colegas. E quem sabe não vir uma grande amizade, né? Porque esse é o intuito. Esse é o sentido, a gente transformar esses nossos laços de inimizade em laços de amor, em evolução constante. Para terminar, vou trazer aqui algumas histórias de Emmanuel, das vidas dele, para a gente se inspirar um pouco também. No livro Há 2000 Anos, Emmanuel é o mentor de Chico, para quem está chegando agora, e ele narrou alguns romances em que ele conta a sua própria encarnação. O primeiro se chama Há 2000 Anos, essa aqui é uma versão bem antiguinha, em que ele é o senador Públio Lentulus, que ele é muito orgulhoso, se acha o verdadeiro patrício, né, cheio de soberba, e que sua filha fica doente. E ele, contemporâneo de Jesus, resolve ir até a Palestina não por causa de Jesus, mas por causa dos ares de lá que diziam que era muito terapêutico. Mas acaba que a sua esposa, Lívia, ela acaba simpatizando com o cristianismo, se torna cristã, e ele não. E ele é muito mente fechada, não quer aceitar. Mas acaba que ele acaba tendo um encontro com Jesus, e nem com um encontro com Jesus ele consegue deixar de lado sua vaidade, deixar de lado sua soberba. A filha dele é curada por Jesus e ele não aceita de jeito nenhum. E ele passou a encarnação inteira dele sendo uma pessoa muito justa nos parâmetros da época, porém muito orgulhosa. Não é que ele era mau, é que ele era cegado por sua vaidade. Então, só no final da vida dele que ele vem se arrepender de tudo aquilo que ele fez, ele se torna cristão também. Mas quando ele desencarna, ele vê que aquilo não era o suficiente. Ele perdeu muito tempo. Então ele reencarna 50 anos depois, no próximo livro, como um escravo. Porque escravos não são orgulhosos. Então, um tipo de prova
em que ele escolheu. E ele avançou muito, ele conseguiu colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu no plano espiritual para trazer ensinamentos que pudessem engrandecer todos aqueles que conviviam com ele, ao redor dele, apesar dele não ser o personagem principal dessa história. Um pouco mais adiante, a gente vê o salto que ele dá em questão de entendimento. Ele vem reencarnar aqui no livro Renúncia como Padre Damiano. Ele já vem como um religioso, né, que tem um entendimento e é simpatizante da reencarnação também. Então é muito interessante isso. Apesar dele ser católico, ele fala assim, não, acho que essa vida aqui não é o suficiente, nós precisamos de outra, é uma coisa lógica. Então ele já vem com aquele quê de que a morte não é o fim, que é esse tema daqui. E mais adiante ele vem se comprometendo cada vez mais, participa de uma das mensagens do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, reencarna no Brasil como o Padre Manuel da Nóbrega, que foi o fundador da cidade de São Paulo, e mais adiante ele vem fazer esse trabalho muito significativo como mentor de Chico Xavier, que psicografou todos esses livros e que guiou esse emissário encarnado na sua missão aqui terrestre, né? Então a gente vê aquela pessoa que antes renegava Jesus e que não aceitava de jeito nenhum, hoje em dia vem como um embaixador de sua palavra, nos ensinando o que fazer e como sermos melhores. Então pra gente ver que a oportunidade, a mensagem está aí para todo mundo. Então que tenhamos esse despertar para buscar fazer o que podemos nessa encarnação. Não deixar acumular para as outras, senão será um tempo longo. Nós temos a eternidade inteira pela frente. Mas por que demorar na inércia, na dor, no sofrimento, que isso tudo pode nos trazer, se podemos avançar e colher os louros de uma maneira muito mais rápida? Não é mesmo? Essa é a reflexão que eu deixo, que a vida não é o fim. Temos incessantes oportunidades de reparar os nossos erros, incessantes oportunidades de nos depararmos com nós mesmos e vermos nossas falhas, nossos acertos e buscar cada vez mais transformá-los em instrumento do nosso avanço, para que numa próxima encarnação seja muito mais fácil, para que tenhamos sucesso e restaurar esses laços de inimizade, transformá-los em laços de amor.